Sejam bem-vindos a esta sessão solene da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores, em homenagem ao lançamento do livro 45 anos do Banco do Brasil de Olho d'Água das Flores, Bodas de Rubi, do historiador Antônio Machado. Meu nome é José Malta Fontes Neto, sou presidente da Academia Santanense de Letras, Ciências e Artes. Muito me orgulha de ser convidado para dirigir este cerimonial. Nesse momento, vamos fazer a composição da mesa e da tribuna de honra. Convidamos a presidente desta Casa Legislativa, vereadora Josélia Vieira Cavalcante, que presidirá os trabalhos desta sessão. Convidamos o vereador José Carlos Laurentino Torres. Convidamos o vereador Evandro Alves Machado. Evandro, é na sequência aí agora. Convidamos o vereador Clemen Santana Machado. Convidamos o vereador Célio Ribeiro Alves. Convidamos o vereador José Cícero da Cruz. Convidamos a vereadora Sara Nailê Vanderlei Silva. Convidamos o vereador Clélio Francisco Ramos. E convidamos o vereador José Maciel da Silva. Passaremos agora a convidar as pessoas que comporão as cadeiras de honra, assim como também o anfitrião desta noite é o primeiro a ser chamado para esta frente. Convidamos o escritor Antônio Machado e sua filha Juliana. Convidamos o ex-funcionário do Banco do Brasil e ex-vereador, senhor Jorge Duarte. O cerimonial anuncia que esta cadeira ficará vazia por enquanto, que nós estamos aguardando a presença do gerente do Banco do Brasil, Tássio, à época dos 45 anos desta instituição. Quando ele chegar, nós comunicaremos para que ele possa tomar assento. Queremos convidar agora sim para sequenciar estas cadeiras de honra ex-vereadora Maria José Rodrigues Rocha. Ex-funcionária do Banco do Brasil, Nina Maria Cavalcante Batista. Ex-funcionário do Banco do Brasil, Paulo Roberto Lima.
presidente da Academia de Letras de Pão de Açúcar, Giuseppe Gomes. Ex-prefeita Esther Damasceno Silva e seu esposo Antônio Silva Melo. Ex-prefeito de Olho d'Água das Flores, Dorival Bezerra Silva. Ex-prefeito Elânio Quintela Abreu. Ex-funcionário do Banco do Brasil, empresário Luiz Antônio dos Anjos. Ex-vereador Mauro Fernandes. Queremos convidar também para as cadeiras de honra o ex-promotor de justiça de Olho d'Água das Flores, Dr. Luiz Tenório. Passo a palavra para a presidente desta casa, Josélia Cavalcante. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores, do público aqui presente, nesse momento muito importante para a Câmara e para o nosso município e todos nós. Convido a todos a ficarem de pé para a execução do hino do nosso município. De rosas multicores, o céu de Opala te serviu de manto, e terra adorada, olho d'água das flores. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado imperam. És tu cidade, o mais belo rincão. És bela e forte, rica e majestosa, ficas encravada no sertão das Alagoas. Tu és pequenina, mas és valorosa, um hino de gratidão ao Criador tu entoas. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado imperam. És tu cidade, o mais belo rincão.
coração. Em cada um de nós, vês um filho dileto, erguendo-te um altar, sempre em teu coração. Jubilosos teus filhos te veneram, porque és orgulho deste cálido sertão, de todos os rincões que no estado imperam. És tu cidade, o mais belo rincão. Peço ao vereador José Carlos para fazer a chamada dos vereadores. Célio Ribeiro Alves, Cléber Francisco Ramos, Presente. Clemes Santana Machado, Presente. Evandro Alves Machado, Presente. Givaneide Barbosa Alcântara, José Carlos Laurentino Torres, presente. José Cícero da Cruz, Presente. Josélia Vieira Cavalcante, José Maciel da Silva, Presente. Manuel Messias Rodrigues, Sara Naide Vanderlei Silva. Presente. Verificando o número legal, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, eu declaro aberta a sessão solene em homenagem aos 45 anos do Banco do Brasil em nosso município de Olho d'Água das Flores. Volto a palavra para o mestre cerimonial. Mais uma vez, boa noite a todos. Inicialmente, nós queremos já externar novamente a nossa gratidão. Como se trata de um lançamento de um livro, é importante nós conhecermos o autor. Antônio Machado nasceu a 6 de outubro de 1945 no sítio Gameleiro, município de Olho d'Água das Flores. É filho do casal Flora Machado Vilar e Maria Barbosa Vilar. Trouxe a vocação para as letras. Todavia, sendo seus pais analfabetos, poucos faziam pela vocação de Antônio. Diante disso, incrustaram-no na roça, na lavoura, por cerca de 25 anos. Durante esse período, o escritor conheceu São Paulo e Paraná, em 2 oportunidades. Passou por algumas escolas particulares. Foi professor do ensino primário pelo município, depois foi estudar na cidade na qual concluiu o ensino médio. Formou-se em História, cursou 3 anos de Teologia Pastoral no Seminário de Palmeira dos Índios. Graduou-se em Sociologia pela Faculdade de Filosofia de Caruaru. Abraçou a carreira de professor do Fundamental à Faculdade. Foi correspondente do jornal Gazeta de Alagoas por 10 anos. Cronista do Jornal de Arapiraca, da Tribuna do Sertão de Palmeira dos Índios. É cronista do Jornal de Arapiraca, cofundador da Academia Arapiraquense de Letras, ACALA, na qual é membro efetivo. Membro efetivo da Academia de Letras de Santana do Ipanema. Membro efetivo do Centro Cultural do Sertão de Poço das Trincheiras. Sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Pertence à Associação Alagoana de Imprensa. Antônio Machado já escreveu 15 livros, porém pouco publicou. Foi vereador da sua cidade por 12 anos, secretário de Educação do município por 6 anos. Foi professor 35 anos da rede cenecista e diretor do Colégio Estadual Ângelo de Abreu de sua cidade. Antônio Machado casou-se com a professora e visitadora sanitária Maria das Virgens Palmeira, de cuja união tem uma única filha, Juliana Raquel, professora e enfermeira. Ficou viúvo há alguns anos, vive hoje com sua filha. Seu tempo precioso é bem distribuído entre as artes de ler, escrever
e receber seus amigos. Esta é a biografia do professor Antônio Machado. Em tempo, nós gostaríamos de registrar a presença. Vamos fazer um registro, representantes, né? Vamos fazer um registro aqui do empresário Carlos André Damasceno Silva, o Dedéu, e saudando o empresário Carlos, a gente saúda os demais empresários. Também queremos saudar o professor Inon. Em nome dele, nós saudamos os demais amantes das letras. Queremos também fazer uma saudação especial do nosso querido Luiz Antônio de Farias, conhecido por Capiá, membro também da Academia Santanense de Letras, Ciências e Artes, e que fez questão de estar aqui nesse momento para abraçar o Antônio Machado. Nesse momento, então, depois de apresentar o autor, passamos à continuidade da pauta e vamos agora para a apresentação do livro. Nada melhor do que um dos que foram responsáveis pela composição desta obra, que marca as bodas de Rubi do Banco do Brasil de Olho d'Água das Flores. Para tanto, nós convidamos o ex-vereador desta casa, senhor Jorge Duarte, para fazer a apresentação do livro e, na sequência, o seu pronunciamento. Boa noite a todos, paz e bem a todos também, né? Gostaria de saudar a mesa, senhora presidenta, na pessoa do nosso querido historiador Antônio Machado. Na pessoa dele, saúdo a senhora presidenta, vereador Zé Carlos e demais vereadores e o público aqui presente. Eu aprendi, minha gente, nos 39 anos de bancário, dos quais 7 anos foram dedicados à Caixa Econômica Federal e 29 ao Banco do Brasil, que a vida é a maior fonte de alegria e de contentamento. É ela que sempre nos presenteia com momentos especiais como este. Mesmo sabendo que viver nos tempos atuais não está sendo nada fácil, sob nenhum ponto de vista, entendo que só o fato de estarmos aqui para comemorar o lançamento do livro de 45 anos do Banco do Brasil, Olho d'Água das Flores, já demonstra que não seremos tão facilmente vencidos, pois sabemos que para se construir 45 anos de história de uma instituição tão sólida como o Banco do Brasil, que tanto ajudou e continua ainda ajudando o desenvolvimento e o crescimento da nossa terra, durante todos esses anos, foi e ainda é absolutamente necessário o trabalho coletivo de todos os segmentos da sociedade. Por isso, com gratidão à vida, é que peço licença aos senhores vereadores e vereadoras deste Poder Legislativo para iniciar a minha fala. Quero agradecer inicialmente ao meu querido Antônio Machado, autor deste livro que vamos apresentar, pelo convite para que eu fosse responsável pelo seu prefácio. Muito obrigado, Antônio Machado. Quem prefacia, senhores vereadores, vereadoras, tem o privilégio de ser a primeira pessoa a ler o livro e conhecer o seu conteúdo. Neste livro, vamos conhecer alguns fatos que até então não eram sabidos pela população, como, por exemplo, a inauguração da agência do Banco do Brasil, que foi feita de forma simbólica
na cidade de Petrolina, pelo então presidente da República, general Ernesto Geisel. Era a época em que o Brasil vivia o regime militar, onde poucos podiam falar ou expressar o seu pensamento. Conta ainda o autor do livro que no evento de inauguração estavam presentes somente os senhores Arnóbio Silva, Orlando Augusto Melo, então prefeito da época, além dos vereadores Ataíde Vanderlei Rocha, pai do nosso querido Cleste, e o autor do livro, que na época era vereador e presidente da Câmara, Antônio Machado, além do senhor José Márcio, que viera a ser o primeiro gerente do Banco do Brasil em Olho d'Água das Flores. Era 1º de julho do ano de 1978. Diz também o livro que consta nos anais desta casa, presidente Josélia, mensagem de um telegrama do então vereador Ataíde Vanderlei Rocha, dirigida ao presidente da República, general Ernesto Geisel, agradecendo a criação de uma agência do Banco do Brasil, no Olho d'Água das Flores. Mais adiante nos conta também que no dia 12 de dezembro do ano de 1998, ocorreu um assalto à mão armada, a colega Nina lembra muito bem, dentro da nossa agência, e que este que vos fala neste momento estava como gerente daquela ocasião, e que foi levado pelos bandidos como refém, que posteriormente devolvido. E ainda conta um detalhe também, o historiador Antônio Machado, que esse assalto lá no Banco do Brasil gerou um verso do poeta Zé Horense do Tamanduá, que todos aqui ainda lembram dele, eu acredito, que dizia mais ou menos assim o verso: lamentei, minha gente, o drama que este menino sofreu. Me emociona. Lamentei, minha gente, o drama que este menino sofreu. Por ser um amigo meu, dele tive compaixão, que fez doer o meu coração. O susto que ele me deu, o jeito que ele ficou, sendo pego pelos bandidos, sem poder se defender. O Jorge de Marinês, pelo milagre, escapou. É mais ou menos isso. Verso do saudoso Zé Horense. Me emociona toda vez que eu leio isso aí, que foi um momento tenso e que eu passei uma porção de dias e meses aí com trauma desse assalto. Não foi fácil. Saí de dentro da agência, os bandidos, revólver aqui no meu ouvido, meio dia em ponto. Lembro como hoje. Aí na porta estava a Osana, irmã de João Carlos, se ajoelhou e disse: Nossa Senhora te leve, Jorge. E fui levado por Nossa Senhora, que graças a Deus retornei à agência. A agência estava lotada, não era Nina? Nina era caixa, eles invadiram o caixa, levaram tudo que tinha no caixa, mandou todo mundo se deitar. O Cícero Xará, o vigilante da época, que foi convidado, mas não está aqui, ainda puxou a arma para a pessoa. E eles comigo me levaram até a tesouraria, levaram o que tinha e levou até certo ponto aí da estrada e me soltou. Na época eu fiquei atordoado, eles me rodaram, acho que para não saber o destino deles. Rodaram e me soltaram e fiquei rodando na pista. 5 minutos depois passou o proprietário da Riquito Imóveis, esqueço o nome dele agora, foi quem me deu carona e trouxe até o banco. Cheguei, estava lá todo apavorado, lá dentro do banco, e aí se passaram esses anos todos, mas eu fiquei uma porção de tempo aí com trauma ainda desse assalto. Fala também o autor do livro que da criação da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, Olho d'Água das Flores, criado ainda no regime militar, e fala também dos avanços e dos grandes benefícios que a ABB trouxe para a cultura, esporte e lazer do nosso município.
era na época conhecido de poucos, né? Quadra de futebol, né, Machado? Piscina. E a ABB trouxe essa novidade para o Olival das Flores. Quem não se lembra da ABB aqui? Eu acredito que quase todo mundo já tomou banho na ABB, todo mundo já usou aquela ABB de qualquer forma. Eu fui presidente durante 10 anos. E, na minha época, eu tive a felicidade da gente fazer um time de garotos. Esse time foi treinado pelo Adenilson Dantas. E nesse time nosso tinha o grande craque, Cleito Xavier, jogando no time da ABB. Cleito Xavier, que depois se destacou nacionalmente, foi jogador do Palmeiras, seleção brasileira, e se destacou fora do Brasil. Esse garoto, Cleito Xavier, foi treinado aqui na ABB, foi nosso craque, com o técnico Adenilson Dantas. Adenilson, meu muito obrigado por tudo que você fez no esporte lá na ABB, naquela época que eu estava lá como presidente. Conta também o autor do livro, o amigo Machado, que a ABB do Olival das Flores está abandonada. Está abandonada, sim. O banco vendeu a ABB, aliás, está a leilão lá, está à venda, porque as coisas mudam, o tempo passa. Na época, só existia piscina na ABB, só existia campo de futebol na ABB. Hoje existem várias piscinas, várias chácaras, vários campos de futebol, e isso, com o passar dos anos, a ABB foi perdendo sentido, e o banco fechou as ABBs quase todas as cidades. Hoje só tem menos aqui, só tem Santana, Palmeira, Arapiraca, Maceió, Delmiro e Penedo. Mas, meus senhores e minhas senhoras, vereadores, ex-prefeitos, convidados, enquanto nós comemoramos 45 anos de Banco do Brasil em Olival das Flores, o Banco do Brasil comemorou no último dia 12, 216 anos de existência, se consolidando como a maior instituição financeira da América Latina e sendo um dos maiores bancos do mundo, presente em vários países como Alemanha, Áustria, Argentina, China, Estados Unidos, França, Japão, Paraguai, Portugal e Reino Unido. É a marca símbolo do segmento bancário mais conhecida pela população brasileira, com 97% de preferência, segundo pesquisa do Instituto Nacional de Proteção Intelectual. Neste livro que ora apresentamos, o autor narra ainda que nos anos 80, a agência do Banco do Brasil de Olival das Flores tinha cerca de 50 funcionários. Realmente era lotado. Atualmente conta com apenas 3, fazendo quase tudo que se fazia naquela época. Graças, minha gente, aos avanços tecnológicos ocorridos a partir dos anos 90 no Brasil e no mundo. E o banco vem se modernizando a cada ano. Para se ter uma ideia, no ano 2022, o Banco do Brasil investiu mais de 3,5 bilhões em tecnologia da informação, se tornando um banco cada vez mais rentável e digital, e em sintonia com as mudanças globais. Hoje, o cliente do Banco do Brasil tem o banco em suas mãos e pouco precisa ir a uma agência. Aliás, já é uma realidade do setor bancário. Pouco se vê pessoas em bancos, com exceção da Caixa Econômica Federal, que ainda atua com os programas sociais do governo federal e que, acredito eu, ainda deva demorar muitos anos para acabar com aquelas filas nas portas, né? Acabar com o fluxo de pessoas em suas agências. Mas, neste momento tão importante,
para a história do Banco do Brasil, Olho d'Água das Flores, e que celebra também a minha despedida daquela instituição, que foi tão especial em minha vida, não poderia deixar de falar de pessoas presentes e pretéritas, sem as quais o banco não teria e não seria tão imenso como é hoje. No entanto, meus senhores e minhas senhoras, vou me ater em falar daqueles que o autor cita em seu livro. Gostaria de falar neste momento da funcionária Paula Angélica, por motivos superiores não está presente hoje aqui, pela sua dedicação e esforço, que tanto me ajudou nos meses em que eu estive como gerente daquela agência. Não vou esquecer das boas gargalhadas e risadas dadas por ela. Ao colega Arivelto, pelo esforço e dedicação, que tanto me ajudou também, não esquecerei da sua paciência, lidando com os problemas dos terminais de autoatendimento, principalmente com as cédulas enroscadas nas máquinas e a agência cheia, o povo querendo dinheiro e as máquinas travadas. Não esqueça desses detalhes. Ao colega Tássio Emanuel, e estamos aguardando a presença dele. Conheci quando tomei posse em abril de 2023. Ele estava de licença e eu assumi a gerência do banco 6 meses, mas não esqueço a dedicação e o carinho dele como gestor e que deu grandes resultados positivos ao banco enquanto esteve como gerente. Mas, retroagindo um pouco ao passado da história do Banco do Brasil, em Olho d'Água das Flores, tão bem contada pelo autor Antônio Machado, citarei algumas pessoas. Gostaria, neste momento, de citar Dalmo Barbosa Abreu. Dalmo trabalhou no Banco do Brasil na época da máquina de escrever ou máquina de datilografia, como eu também. Trabalhei nesse tempo. Isso nos anos 80 e 90. Era o funcionário, minha gente, responsável em datilografar a famosa cédula de crédito, ou cédula rural pignoratícia, e também confeccionar o famoso e trabalhoso formulário 0613. Não sei se a Nina lembra ainda. Era um formulário que preenchia as operações. Antônio lembra também, né, Antônio? Preencheu muito também. E é verdadeiro. O Luiz Antônio foi funcionário do banco e lembra dessa época. Esse formulário preenchia as operações e era enviado ao centro, o SESEC lá em Maceió, que no dia seguinte trazia de volta para as agências. Não esqueço também do Jarbas, que por motivos superiores não está hoje presente, Jarbas Melo Carvalho, que terminou sendo gerente do banco. O Jarbas tem um detalhe interessante. Eu lembro muito bem quando faltava energia lá no Banco do Brasil, que o Jarbas ficava louco, correndo atrás de um papel que continha as instruções para ligar um velho gerador que tinha lá, que fazia um barulho enorme. E ele ficava louco correndo. Era Jarbas na frente e o Esdras atrás, se acabando de rir. Atrás desse papel, do tal de um grupo gerador, para ligar esse gerador. Interessante também que nós tínhamos um zelador lá no banco, era o seu Giovanni Rodrigues. Aí o Jarbas tinha muito medo de ligar o gerador da agência. Aí chamava o seu Giovanni, que também tinha medo. Aí o seu Giovanni pegava um pedaço de pau, com medo de levar um choque, aí fazia bem assim, pau acionava e jogava o pau para lá. São detalhes que eu não lembro, não esqueço. Lembro também do colega Floriano Abreu Neto, que fez uma espécie de dicionário contendo as palavras pronunciadas pelo seu Giovanni. Era uma resenha total, não era, Nina? Cada palavrão. Como também não esqueço, minha gente, das colegas Nina, Eneide, Ana Maria, Marlene Brandão, Diana Cioli Rebelo, que trabalhavam no caixa
e usavam um baú de alumínio com peso fora dos padrões. Muitas vezes pediu ajuda para levá-los até a tesouraria. Era um peso absurdo quando estava cheio de moeda. Bons tempos, boas lembranças. Lembro também do colega Abraão Batista, o tempo todo falando do nosso glorioso Botafogo. Do outro lado, o colega Davirlan Queiroz, falando do seu Santos Futebol Clube. Oh, momentos bons. Me recordo ainda do Davirlan e do Cícero Dunga. Davirlan dizia: não vamos fazer tudo hoje, porque senão amanhã não tem serviço para a gente. Se referindo ao trabalho do suporte e retaguarda que eles faziam. Muito interessante. Paulo Lima e Luiz Antônio dos Anjos. Não tive o prazer de trabalhar com vocês, mas vocês são prova viva como era o banco nos anos 80 e a diferença que está hoje, né? Vocês trabalharam. O Lima, eu soube em Pão de Açúcar, onde ele foi gerente, que trabalhava com a garrafa de café na mesa. Era aqui o café o tempo todo. Não é isso aí, Lima? E ainda gostaria de citar, não está presente, mas eu vou citar. É o ex-prefeito de Olho d'Água, Carlos André dos Anjos, né? Que quase chegou a ser funcionário do Banco do Brasil. Foi aprovado, foi nomeado para trabalhar em custódia. Ele não quis, em seu lugar ficou o Floriano Abreu Neto, que era o primeiro da fila. Mas isso, minha gente, são apenas amostras e lembranças de um tempo bom que não volta mais. Vamos viver daqui para frente o presente e pensar no futuro. Por isso, quero desejar à nova gerente do Banco do Brasil de Olho d'Água das Flores, que tomou posse recentemente, está ainda em mudança, justificou a sua ausência por esses motivos. Quero desejar a Jaqueline Delgado, ela é de Minas Gerais, vai assumir os trabalhos do Banco do Brasil, desejar muita sorte aqui em Olho d'Água das Flores. E finalizo as minhas palavras, cheio de saudades, os bons tempos que vivi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, agradecendo e parabenizando o autor deste livro, meu querido amigo, professor Antônio Machado, e quero dizer a todos os presentes que ao final desta solenidade, os livros serão distribuídos gratuitamente e o professor Antônio Machado estará aqui autografando aqueles que pretenderem. Não esqueço e não esquecerei jamais dos patrocinadores do livro, deste livro. Quero agradecer imensamente Alexandre Pereira, lá do Alto Posto, Dois Irmãos, pelo empenho, pela força que deu para que esta obra fosse finalizada pelo professor Antônio Machado. Agradecer também a empresa Abreu e Silva, na pessoa de Dedéu. Agradecer ao prefeito Zé Luiz, prefeito Maílson, lá de Monteirópolis. E agradecer também ao Banco do Brasil, na pessoa do Tássio. E, por fim, a este parlamento, que entende, reconhece e valoriza o Banco do Brasil em nossa cidade. Fica aqui a minha estima e o meu apreço aos senhores vereadores, em nome da presidente desta casa, Josélia Cavalcante. Meu muito obrigado, uma boa noite e um abraço a todos. Ouvimos assim o ex-vereador Jorge Duarte, um dos grandes baluartes para a produção deste livro. Lançamento de livro é cultura, lançamento de livro é literatura, e nós queremos registrar
a presença aqui, sempre que eu falo de cultura, da doutora Sandra Bezerra e o Duarte, baluarte da cultura de Olho d'Água das Flores. Como falei de literatura, vamos agora receber para a sua fala, representando os escritores. Eu vou dividir com ele, já que eu fiz tanta coisa aqui, vou dividir com ele a condição de falar em nome dos literatos, já que está aqui nas cadeiras de honra. Vamos convidar o presidente da Academia de Letras de Pão de Açúcar, Giuseppe Ribeiro Gomes. Falará em todos das letras. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente desta casa, senhores vereadores, sinto-me à vontade nesta tribuna, porque na minha terra natal também já existiu o mandato de vereador, e sei como é importante para uma comunidade ter uma Câmara dinâmica, atuante, responsável e coadunada com os interesses da sua municipalidade. Gostaria de saudar a todos os presentes, as autoridades, citando aqui uma pessoa que há talvez 60 anos atrás disse-me assim: havia uma farra num bar lá em Pão de Açúcar, e eu, menino com 9 anos de idade, querendo aprender a tocar violão, influenciado por Roberto Carlos e companhia, e ele virou-se para mim e disse assim: menino, pega aqui esse violão, que eu já vi você tocando. E eu fiquei acanhado, mas ele insistiu e eu peguei o violão. Toquei alguma coisa. Meu pai, que era contra eu aprender violão, passou na hora e se dirigiu a esse cidadão, e ele virou-se para o meu pai e disse assim: Jurandir, não se preocupe, esse menino não vai ser doutor em nada, ele vai ser músico. E foi o que aconteceu. Esse cidadão chamava-se Edson Matias. Quis o destino, senhoras e senhores, que, citando aqui um episódio narrado pelo amigo Jorge Duarte, as faltas de energia derrubam o sistema. Jorge, que eu não sabia, eu também comecei minha vida funcional como economiário na Caixa Econômica Federal. E, esperando que o sistema retornasse, eu resolvi escrever uma história. História que eu vivi entre os amigos da minha época, da Jovem Guarda. Isso proliferou de uma tal maneira que eu tive a honra de ser convidado para fazer parte de várias academias. Hoje eu sou membro honorário de várias academias, não apenas em Alagoas, mas também em Pernambuco, na Paraíba. E como essa história se coaduna com esse momento que estamos vivendo aqui hoje, senhora presidente, senhores vereadores. Uma instituição bancária, por mais estranho que pareça, ela também faz parte da cultura do lugar onde se instala. Jorge, suas histórias são emocionantes. Todos nós vivemos histórias parecidas, com colegas, funcionários. Todos nós vivemos histórias interessantes com clientes das instituições bancárias. E eu pude participar de uma certa forma dessas histórias aqui nessa cidade de Olho d'Água das Flores, não como cliente do Banco do Brasil, porque meu dinheiro nunca deu para ir ser cliente do banco. Agora, se eu fosse juntar meus amigos, acho que a minha conta era a maior do mundo no Banco do Brasil. Mas tive a oportunidade de trabalhar também aqui, na rádio Olho d'Água FM, do nosso querido Elânio. Diz Elânio até hoje que eu fui o radialista que mais recebeu cartas
na emissora. Só que essas cartas ele nunca me entregou. Minha voz é tão feia que as cartas eram o povo pedindo para eu sair. Eu acredito que era isso. Fiz parte um pouco da história dessa cidade aqui, colecionando amigos. Não posso citar, porque eu vejo tantos rostos conhecidos, tantas pessoas amigas a quem nós gostaríamos de abraçar aqui nesta fala, mas eu sei que eu cometeria algumas injustiças. Difícil, senhora presidente, companheiro Jorge Duarte, é uma cidade, uma comunidade se reunir para festejar o aniversário de uma instituição financeira. Mas por que isso acontece, Jorge? Você bem enfatizou aqui. São mais de 2 séculos de existência. O Banco do Brasil só perde longevidade para a Caixa Econômica Federal. Ambos os bancos fundados pelo imperador Dom Pedro, a Caixa, através da poupança, para guardar o dinheiro dos escravos para poder comprar as suas alforrias. E o Banco do Brasil para desenvolver e fomentar a indústria e o comércio no nosso país, já naquele tempo. Como se reúne uma comunidade para prestar homenagem a uma instituição financeira? Porque, como eu disse aqui, essa instituição financeira faz parte da história dessa cidade. Olho d'Água das Flores é hoje uma cidade pungente de um comércio fantástico, de grandes centros empresariais, de uma rica cultura, cheia de tradições, apesar de ser uma cidade ainda tão jovem. Mas é uma cidade cheia de suas tradições, dos seus costumes, dos seus empenhos. É cheia de gente que quer trabalhar, que precisa do apoio, inclusive, das instituições financeiras. E nós vemos isso, Jorge. Nós vemos isso, senhores vereadores, autoridades presentes, nas placas que a gente encontra nas edificações, através de financiamentos do Banco do Brasil. Seja no comércio, seja na indústria, seja em estradas, né? Seja em qualquer tipo de obra que se vê, você sempre vê uma placa de financiamento do Banco do Brasil, e é isso que realmente impulsiona o comércio, a indústria e o povo de uma cidade. Vejo, como sempre vi, em Olho d'Água das Flores, um vizinho a quem a gente trata com muito carinho, com muito respeito, porque o vizinho às vezes é mais importante do que a família. Por quê? Quando falta 1 quilo de sal, a gente grita por cima do muro: fulano tem sal, me empresta aí 1 quilo de sal. E o vizinho também serve para isso. Nós em Pão de Açúcar somos vizinhos e parceiros de Olho d'Água das Flores, apesar de que a nossa cidade ficou para trás em termos de desenvolvimento. Olho d'Água deu um salto gigantesco, se tornando esse polo que hoje é. E graças a essa instituição que hoje comemora bodas de Rubi. Olho d'Água, que ao meu ver, não deveria ter esse nome, Jorge. Olho d'Água das Flores devia se chamar Olho d'Água das Belas Mulheres. Mas quem a batizou foi mais inteligente do que eu, porque o nome ficaria muito grande. Como é que ia botar na placa de um carro? Olho d'Água das Belas Mulheres. Então, ele idealizou esse nome poético e denominou todas as mulheres olho-d'águenses de Flores. E é com muito orgulho que eu tenho também aqui muitas amizades femininas, muitas pessoas capazes, professoras, funcionárias públicas, bancárias, que fazem parte dessa cidade. As mulheres são hoje não apenas o nosso braço direito, mas uma parte do nosso corpo inteiro. Sem elas, nós não seríamos o que somos. Me dirijo agora ao confrade Antônio Machado, professor, homem dedicado à história, à cultura, dedicado às suas convicções culturais. E aproveito aqui, nobre confrade, para te fazer mais uma cobrança, como fiz há poucos dias atrás em Santana de Ipanema. Olho d'Água das Flores precisa de uma academia de letras.
Por quê? Porque a Academia de Letras não são apenas pessoas idosas, não são apenas pessoas que escrevem livros poéticos, adotando temas fantásticos. Não. Nós precisamos cuidar, principalmente das nossas crianças. Nós estamos vendo hoje, me perdoem, crianças sendo induzidas apenas a admirar palcos iluminados. E nós precisamos que essas crianças passem a escrever. Precisamos que essas crianças leiam mais e saiam mais das telas do computador. Os computadores são, sim, necessários, mas eles não podem dominar a nossa vida. Lembro muito bem que ainda jovem, lia um gibi, não lembro agora quem são os personagens, mas tinha um cachorrinho chamado Bidu, um cachorrinho azul, acho que era a Turma da Mônica, um cachorrinho azul chamado Bidu, e o computador estava tentando induzir o Bidu a fazer coisas erradas, e o Bidu simplesmente foi lá e puxou a tomada, acabou o computador. A mente humana não é tomada, a nossa tomada, a nossa eletricidade vem da história, Jorge Duarte. Porque um povo sem história é um povo sem passado. Precisamos, sim, que as crianças espelhem nos seus olhos o brilho da inteligência, o brilho do desejo de querer aprender, porque é através do estudo, é através da leitura que se formam gerações. Precisamos ter esse cuidado. Precisamos mostrar às nossas crianças que nós não somos apenas um bando de velhos que escrevem livros que talvez não sejam lidos por ninguém. É o que a gente pensa. Mas os livros são lidos, sim. E como são? Este aqui, com muito orgulho, Antônio Machado, fará parte da minha coleção. Porque acredito muito no contato físico. Porque nada substitui um abraço, substitui um aperto de mão. Assim como a tela fria do computador não pode substituir o prazer de você folhear um livro. Parabéns a todos, parabéns à presidente desta casa, aos senhores vereadores, por permitir conceder-nos a honra de estar aqui neste poder legislativo, fazendo uma homenagem, como eu disse, a uma instituição de crédito que se confunde com a história não apenas de Olho d'Água das Flores, mas do nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos. Ouvimos assim o presidente da Academia de Letras de Pão de Açúcar. Nesse momento, o cerimonial convida para falar, representando as demais autoridades que estão aqui nas cadeiras de honra. O Giuseppe falou das academias de letras e dos literatos. O ex-prefeito Elânio Quintela Abreu é convidado a usar a palavra, representando os seus colegas. Foi de surpresa não, Elânio? Foi nada. É porque você gosta da oratória. A todos, realmente é surpresa mesmo. Eu quero parabenizar a iniciativa do nobre ex-vereador e ex-gerente do Banco do Brasil, Jorge Luiz Duarte, para que nós tenhamos essa oportunidade de fazermos esse evento, parabenizando sim uma instituição financeira. Por que não? Então este é o momento, senhora presidente, e muito me honra de estar aqui utilizando essa tribuna. E em nome dos ex-prefeitos, prefeitas, quero saudar a Esther Damasceno, que se encontra aqui, que muito nos honra com a sua presença. E as senhoras
que se encontram aqui. Saúdo a presidenta Josélia Cavalcante e dizer-lhes que a instituição financeira Banco do Brasil, eu tenho recordações das melhores possíveis. Eu estivera me formando em medicina veterinária em 1979 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Todavia, teria iniciado em Patos, na Paraíba. Eu, o meu irmão José Oscar, que se encontra aqui, nós cursamos medicina veterinária na Paraíba e concluímos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Chegando a Olho d'Água das Flores, em 1979, o meu pai, estabelecido comercialmente desde o ano de 1935, estaria com estabelecimento comercial de pequeno porte, uma loja de tecidos, e que não andava muito bem dos pés, como dizia no passado. E chegando aqui recém-formados, eu fui convidado pelo gerente do Banco do Brasil, José Márcio, em 1979. E tivemos uma conversa de pé de orelha. Ele disse: doutor Elânio, recém-formado, vamos impulsionar o comércio do seu pai? Nós temos aqui uma linha de crédito com juros subsidiados. Aí eu dissera naquele momento: vamos sim. E procurei falar com meu pai, disse para ele da necessidade de nós implementarmos, naquele momento, um desafio comercial. Ele disse: papai, temos que começarmos por um novo prédio. Mas, meu filho, nós não temos dinheiro. Mas estávamos iniciando um pequeno comércio de alimentos que eu sugeri. Ficamos de um lado tecidos, do outro lado alimentos. E o Zé Márcio foi pura e simplesmente um grande impulsor do nosso comércio. Acreditei, fizemos um empréstimo e o próprio imóvel serviu como garantia. Eram 10 anos de prazo. Com 3 anos, papai me chamou, disse: meu filho, eu não ando dormindo muito bem não. Eu disse: por quê, papai? Nós temos 10 anos para pagar aquilo, eu morro e não pago. Eu disse: só tenho uma saída. Vamos liquidar o débito. E assim eu fiz, para que meu pai pudesse dormir em paz. Então, meus amigos, a instituição financeira Banco do Brasil merece aplausos. Nós temos aqui inúmeros ex-funcionários que se encontram aqui, que muito nos honram. E só temos boas lembranças. E esse grande escritor e esse grande professor, Antônio Machado, professor e colega meu de turma, estudamos juntos nesse colégio cenecista, e ele toda a vida foi um grande aluno, um grande colega. Ele morava na rua São Francisco, ele e um outro colega aqui de Monterópolis, o Tiquinho, era, ainda lembro como hoje, República 402. É isso, professor? República 402. Então, toda a vida, Antônio Machado teve essa tendência para a literatura. E eu me sinto honrado, Machado, de estar aqui nessa tribuna, e mais tarde haverei de vê-lo autografando esse livro para que nós possamos colecionar
lá na pequena biblioteca que eu a tenho. Então, meus amigos, não vou me prolongar, tem outros oradores depois de mim, mas dizer-lhes, sou muito grato por esse momento de hoje. Devemos ao Banco do Brasil de Olho d'Água das Flores esse momento festivo de congraçamento em que a Câmara de Vereadores também acatou essa ideia do Jorge Luiz. Parabéns, professor Antônio Machado, parabéns, Jorge Luiz, a Josélia por ter acolhido a esse evento e parabéns a todos nós, empresários, políticos e a toda essa gente daqui. O meu muito obrigado pela oportunidade que me fora dado e dizer que Deus nos abençoe e boa noite e obrigado. Ouvimos assim o ex-prefeito de Olho d'Água das Flores, Elânio Quintela Abreu. Agora vamos ouvir, representando os demais vereadores, por consenso, todos acharam por bem de apenas um também falar. Que vai falar em nome deles, a vereadora Sara Nailê. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa em nome da presidente Josélia Vieira Cavalcante e em nome dela eu quero saudar todos os meus colegas vereadores. O professor, ex-vereador, funcionário do Banco do Brasil, Jorge Luiz, professor, historiador, Antônio Machado, a todos vocês que fazem essa grande frente de honra e ao público aqui presente, eu quero saudar no nome também de um escritor de nossa terra, o professor Inon Melo. Agradeço aos colegas vereadores pela confiança. Como Elânio, fui pega de surpresa. Mas obrigado pela confiança em representar a cada um de vocês neste momento. 45 anos de história e serviços prestados ao povo de Olho d'Água das Flores. Assim, o Banco do Brasil comemora suas bodas de rubi. A história da nossa gente vem sendo escrita e transmitida às gerações. Antônio Machado é um olho-d'águense que se preocupa com as variadas histórias da nossa terra, sempre buscando presentear a sociedade com seus escritos. Sabemos que se faz necessário que os registros existam para presentear as gerações futuras e assim todos conhecerem o nosso passado. Sabemos da vontade e do estímulo do professor Antônio Machado em sempre estar escrevendo sobre a história do nosso povo, da sua cidade tão amada, e que na noite de hoje a sociedade será presenteada com mais um dos seus registros. Tantos outros você ainda tem guardados, aguardando, quem sabe, um momento a sociedade, o povo de Olho d'Água das Flores, receber as histórias variadas que você tem em sua biblioteca pessoal.
Assim como os oradores que me antecederam, como o Jorge Luiz contou várias passagens do Banco do Brasil, Elânio Quintela também fez as suas colocações, Antônio Machado também tem as suas pérolas. Grande parte desse povo foram seus alunos. E quantas histórias temos para contar, para reviver de tudo aquilo que Machado foi na sala de aula. Ensinando a SPB, educação moral e cívica, sempre falando sobre colo, pedindo sempre aos seus alunos que relatasse a história de colo, que relatasse nos seus trabalhos as cidades do nosso estado, para saber se realmente a gente conhecia a história do nosso estado, a história daqueles que fazem acontecer e leva o nome de Alagoas. Foram muitos momentos marcantes. E eu, como sua ex-aluna, fico muito feliz em ver nessa noite Olho d'Água recebendo esse presente. E eu tenho certeza da sua felicidade em presentear cada um de nós com essas histórias que esse livro traz e que vai ficar marcado, e as gerações futuras elas vão ter acesso e conhecimento a tudo aquilo que Jorge Duarte acabou de colocar. E como é bom relembrar fatos bons, fatos ruins, mas chegou o momento de relembrar. E aí a história, porque fala do passado. E a história, ela é propriamente dita quando ela já aconteceu, né? Assim, Machado? Quando ela é passado, ela se torna história. E todos esses fatos passaram. Por isso que se transformou na história do Banco do Brasil, os seus 45 anos. A leitura, antes de mais nada, é um estímulo. Um livro é um sonho que você segura na mão. E com certeza o professor Antônio Machado segurou por muito tempo e hoje está nos presenteando. A leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. E hoje estamos sendo transportados a reviver esses vários momentos. A leitura engrandece a alma. A leitura transforma vidas, transforma sociedade, transforma o mundo. É preciso que a leitura seja um ato de amor, assim diz Paulo Freire. E quem escreve e quem deixa os seus registros escritos faz por amor. Faz porque deseja que, assim como aquele que escreveu, conhece, busca, por tudo faz as suas pesquisas, deseja que aqueles que vão ter acesso mergulhem nesse ato de amor. Quero parabenizar a Jorge pela iniciativa de buscar colocar esse livro do professor Antônio Machado à disposição de todos nós. Parabenizar ao escritor também pela dedicação, pelas horas dedicadas nas suas pesquisas para hoje resultar nesse trabalho. Parabéns a todos aqui que aqui estão prestigiando esse momento, a Câmara de Vereadores por abrir esse espaço e saber o quanto é importante esses momentos para a sociedade olhodaguense. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e que tenha cada um de nós uma abençoada noite.
Nós queremos, após a fala da vereadora Sara Nailê, queremos também registrar a presença dos vereadores eleitos no pleito de outubro deste ano, 2024, Carol, Digão e Diego, que estão presentes nesta solenidade. Também queremos fazer um registro especial, a pedido do Jorge, lembrou bem, o primeiro vigilante do Banco do Brasil e a primeira serviçal que estão aqui presentes. O primeiro vigilante é o Lindosvaldo de Lima e a primeira serviçal, Maria de Fátima. Um aplauso. Feitos os registros, chegou o momento agora de ouvirmos o responsável por tudo isso. O Jorge e os demais patrocinadores apoiaram, mas quem escreveu foi o nosso querido confrade da Academia Santanense de Letras, Ciências e Artes e das outras academias que eu citei na sua biografia. É convidado para fazer uso da palavra o escritor Antônio Machado. Fala daqui. Vai preferir daí? Vai. Então liga. Minha gente, boa noite. E quem fala por último, normalmente, repete aquilo que os outros já disseram. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa deste vereador José Carlos, porque está pertinho de mim. Os outros também se sintam representados nessa pessoa. E dado ao meu estado de saúde, que estou mais para lá do que para cá, estou fazendo este ano a bela data de 80 anos. Não é fácil se chegar a isso. É uma escada de muitos degraus, de muitas pedras. Eu nasci longe daqui, lá no sítio Gameleiro, nas floradas dos pereiros, nos ninhos dos bentivis, no voo dos colibris, no canto triste da fogo pagou, como quem não foi feliz na escolha de seu amor. Quando eu morrer, me enterrem aqui, para quando a tarde chegar, de novo poder escutar o canto dos bentivis. Não sou poeta, não descendo de poeta. O poeta nasce para ser poeta. O escritor não, ele se faz ao longo da vida. E a vida me ensinou duas coisas: limpar mato na roça durante 25 anos e ser professor 35 no saudoso Colégio Cenecista Santo Antônio de Pádua. Minha gente, ficaria incompleto essa conversa se eu não dissesse que estou aqui ladeado por meus amigos e, sobretudo, pelo meu anjo da guarda, minha filha que está aqui, Juliana Raquel Palmeira Machado. Está aqui. É o que me resta. Tinham 2 irmãos, morreram. A mulher também morreu. E tem uma curiosidade, tem muitas, uma só. As minhas namoradas,
todas morreram. Só ficou uma viva. Eu noivei com ela, mas não casei. E as outras todas morreram. Não tem mais nenhuma viva. Qualquer uma que eu tivesse casado, teria ficado viúva. Isso é um caso, quase, eu não diria inédito, mas é coisa difícil. E às vezes está bem pertinho da gente e a gente não sabe. E eu fiz um levantamento ao longo da vida e descobri isso aí. E tem outras que eu prefiro levar para a eternidade. E, minha gente, eu não tenho palavras, não existe, para agradecer a tanta gente boa. A Câmara de Vereadores, a Josélia, que foi minha aluna no colégio, essa hoje preside esta casa, por onde eu também já passei. E, doutor Luiz, eu sou admirador do senhor, né? Compadre Dorival, o fazendeiro Tonho dos Anjos, e por que não dizer a Graça de Elânio, né? Estudamos juntos, temos casos em comum, engraçados, acontecidos na escola. José Oscar, não sei se ele está por aí. Ele está ali. Foi meu colega de sala, compadre Inô Melo, está aqui. Foi meu colega de sala. E Cléster, né? Está aqui. E tantos outros, eu não vou citar mais para não incorrer no erro de deixar a gente que falar. E Malta, essa mola propulsora da cultura do sertão das Alagoas. O presidente da Academia de Santana de Pão de Açúcar, que nós nos encontramos no Centro Cultural do Sertão, situado no Poço das Trincheiras. É um prédio enorme e bonito, talvez o prédio mais bonito da cidade. E eu faço parte daquela associação, Associação Cultural do Sertão. E nós nos encontramos lá, o presidente da Academia de Letras de Pão de Açúcar, e até me fez um convite ousado. Ele repetiu aqui. Eu prefiro pensar mais. Quem pensa mais faz melhor. Não sei, mas é por aí. Quem mais? Jorge Duarte. Esse rapaz simples, que não aparece tanto, mas é um homem de palavra, é um homem que soube traçar a vida não como ela é. A vida não é como a gente quer. Ela vai acontecendo ao longo dos passos, né? E eu quero também agradecer a quem mais, uma pessoa, ao gerente do Banco do Brasil, ex-gerente, que também me apoiou com o meu trabalho. Essas pessoas que me ajudaram, aos patrocinadores da obra, do livro. Eu não diria nenhum livro, é um opúsculo. O que é um opúsculo? Todo mundo sabe o que é, um livro pequeno, aquele que você lê de uma sentada porque não tem muita coisa. Mas o que é? Por que eu escrevi esse livro? Porque na inauguração o Jorge já disse que tinham 4 pessoas na inauguração de Olho d'Água das Flores, lá no sertão da Petrolina, na beira do São Francisco. Nasceu a beleza, diz o cantor, não é? E dos 4, só tem eu de resto. Os outros já estão no segundo andar. E eu também já estou embalaçado. Já estou me preparando para viajar também. Pegar a mesma barca e subir. Isso eu irei com todo prazer. Com alegria, vou me encontrar com os meus amigos
que participaram conosco dessas festas. Olho d'Água das Flores não conhece esse tipo de festa. Uma noite de autógrafo, eu comentava em casa com minha filha, não vai ter ninguém, o povo não entende o que é uma noite de autógrafos. A gente vai, eu já tenho ido várias vezes em Maceió, na Academia de Letras. Eu não sou da Academia de Letras de Maceió, sou da Academia de Letras de Arapiraca, que eu fundei, mas eu fundou também, está certa a expressão. Sou da Academia de Letras de Santana do Ipanema, pela benevolência, parece uma palavra bonita, de meu querido Malta. Uma pessoa que foi meu aluno disse, eu nem me lembro mais, o tempo passa, o tempo leva, o tempo traz, depois leva e não volta mais. Não é assim? É assim, queiramos ou não. E então eu pensei em escrever um capítulo da história de Olho d'Água das Flores. E o que me veio na mente foi o Banco do Brasil. Não sou de banco, não constituí recursos, não amealhei dinheiro, não possuo casas bonitas, boas. Agora, livro velho e feio tem lá em casa. Você chega em casa e se assusta. Eu tenho uns 1000 livros de livro velho. Comprei um agora, O Mártir do Gólgota, escrito há mais de 100 anos. Mas o telefone, como é que chama agora? Traz tudo, não é? Tem tudo lá no telefone. Você compra tudo, até carro. O camarada me disse que está comprando uma namorada pelo telefone. E eu não sei se eu também estou pensando, mas não sei. Tem tudo para se vender. E eu comprei esse livro há mais de 100 anos, O Mártir do Gólgota. Muito bom. Não o li de uma sentada, porque tem uma letra muito pequena. Mas 2 coisas eu gosto de fazer: ler e escrever. E rasgar também. Rasgo mais do que o que escrevo. Escrevo muita coisa, quando depois vou corrigir, está tudo errado. Porque a concordância verbal é onde está o segredo. Você tem que saber a concordância verbal. Né? E eu escrevi aqui um pensamento belíssimo e quero deixar de presente para vocês. Esse livro tem algumas coisas, mas olha, o camarada disse assim: para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração é necessário que se escreva. E quem disse isso? O padre Antônio Vieira, que nasceu em Portugal, mas se naturalizou brasileiro, e foi um dos maiores escritores que o Brasil já deu. O Brasil é um celeiro. Olha, Alagoas é um celeiro de escritores. Tem muita gente boa, né? Academia de Letras, tem tanta gente boa. Eu conheci de perto o professor Padre Medeiros Neto, Luiz de Medeiros Neto, e ele me deu o título de sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Eu tenho lá em casa com muito carinho. Isso aí. Nós temos escritores como Bezerra e Silva, ninguém conhece, Povinho da Cavalcante, Divaldo Suruagi. Imagine, pois, ele escrevia um livro, logo a primeira pessoa que recebi, penso eu, era a minha, ele me mandava um livro. Eu tenho uns livros dele, admirava muito a ele. O homem esquecido de Olho d'Água das Flores, e que prestou um serviço imensurável aqui.
né? O que foi que ele fez? O nome dele, Adalberon Cavalcante Lins, de Palmeira dos Índios. Foi ele que entrou na Assembleia Legislativa como deputado estadual com um projeto para olho d'água para essa cidade. Senhores vereadores, precisamos que nós, ou vocês que não dependem, coloquemos o nome desse homem numa rua. Eu tenho, no caso, uma relação e foi aprovado e se tornou uma cidade tão pujante, tão bonita como é que é hoje. Olho d'Água das Flores é a cidade mais bonita do sertão. De que foi que nasceu Olho d'Água das Flores? De duas coisas e duas coisas somente: água e flores. Água que é vida e flores que enfeitam a vida. Quer dizer, são coisas tão bonitas e tão belas que muitas vezes a gente não vê. Precisa que nós resgatemos a história de Olho d'Água em todos os aspectos. Agora estou concluindo as capelas do município, que pertence à paróquia. E já arranjei quase todas, de todas as religiões. Eu sou católico, com muita honra, e não tenho vergonha de dizer. Tem gente que namora com uma moça feia e tem vergonha de dizer. Eu não. Se eu namorasse com uma feia, eu dizia. E levava para a praça. A namorada que você não leva para a praça, você não gosta dela, né? Então, é preciso que nós resgatemos a história, que mostremos ao povo quem somos. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Viu? E, minha gente, então, eu escrevi esse capítulo, esse livro, para o ano, a congregação claretiana de Olho d'Água das Flores faz 50 anos. Quer dizer, eu já comecei a escrever as primeiras palavras, né? É preciso, se a gente não guardar hoje, amanhã não tem, né? Os empresários nos ajudaram, através do Jorge e o gerente, conseguiram pagar a impressão do livro para a Maltanete. Quem é Maltanete? Nasceu nos Carneiros, né? Estudou aqui, adoeceu, quase morre, escapou, está aí. É o dono da Maltanete. Eu sou portalista. Lá toda semana eu estou lá contando as histórias. E às vezes ele corta um pouco da minha matéria, que eu tenho a língua grande, né? Estou como tamanduá, aí tem que cortar um pedaço, aí ele pega meus assuntos e dá umas cortadas. Mas se a gente não escrever, se a gente não disser, quem não, olha, eu digo no meu livro, quem não aceita as críticas não é digno dos elogios que recebe. Eu aceito as críticas com naturalidade, desde que não venha me ofender tanto. Mas eu digo, se dá errado, está errado, sim. É preciso, nós não podemos deixar passar essas fases da vida. Amanhã nós seremos mais velhos, com certeza. E se ficar velho é bom, sim. Agora só tem uma vantagem. Porque quem fica velho, a única vantagem que tem é não ter morrido novo. Tá vendo? Se você morrer, você não viveu. Então a gente vai andando. Tantas pessoas que poderiam estar aqui. O que é o escritor? É uma pessoa diferente? Não. Talvez pior do que os outros. É aquela pessoa que escreve coisa diferente, né? Mas não é diferente de ninguém. Este livro conta a saga, quer dizer, a história do Banco do Brasil, um livreto, um opúsculo, né? Outros, né? E eu resgatei isso aqui
dei 25, vejam bem, 25 viagens, olha só. Não estou fazendo aqui para caboclo vai me cochilar, não. 25 viagens ao Banco do Brasil de Olho d'Água para falar com o senhor gerente. Eu não sei se ele está ali. Me fiz amigo dele e ele às vezes atendia, às vezes não podia, estava trabalhando, eu voltava no outro dia. E até que um dia ele me atendeu e fizemos o livro. Quer dizer, um ano para escrever isso aqui. Eu estou com 20 anos que escrevo o livro da Água das Flores. 20 anos, não são 20 dias. Minha filha sabe do trabalho que eu tenho de escrever aquilo ali, depois de manchar. Está errado, a concordância verbal não está batendo. Então, tenho muito cuidado dessas coisas. Quem escreve para si é uma coisa, quem escreve para o povo é outra coisa. Falar, todos falam, porém poucos falam dele. Quando nós falamos para o público, é necessário que o público nos ouça. E quando nós falamos para 2 ou 3, é como um namoro, uma conversa. Né? Então, minha gente, eu só quero agradecer. Não tenho palavras para dizer tudo que queria talvez dizer. Ensaiei em casa, depois de manchei o ensaio. O Jorge me sugeriu escrever. Eu não sou de escrever discurso. Escrevo. Mas eu gosto de dizer, de falar, de dizer a você a história como é. A história é muito bonita. Muitas vezes a gente pensa que não é. O Marquês de Maricá, um grande pensador, disse assim: a história é a biografia da humanidade. Que coisa bonita, não é? Através da história, eu considero a história como a rainha das ciências. É através dela que nós vamos compreender os casos, os fatos passados, os feitos da humanidade. Que coisa linda. Mas tem gente que não gosta. Mas eu acho muito interessante. Perco horas a fios, para mim não é perdido. Lendo, observando como é. Você veja, Humberto de Campos, que só tinha o ensino médio, hoje escreveu 40 livros. Dos 40 livros eu já li 15. Tem uma coleção belíssima de Humberto de Campos. Machado de Assis, eu li 25 livros de Machado de Assis, o grande fundador da Academia Brasileira de Letras, a ABL. O companheiro confrade de Pão de Açúcar sugere que nós fundemos aqui uma Academia de Letras, mas não é fácil. Eu moro na Rua das Academias, está cheio lá, Rua das Academias. Mas a que nós vamos fundar é diferente dessas. Não é uma academia de estética, de beleza, não. Já não é para mim. Para mim não dá mais essas coisas. É para você, para os jovens, né? Minha filha faz parte desses negócios. Ora, minha gente, talvez ela esteja cansados de ouvir essas conversas, mas eu sou sempre assim, sem enfeite, dizer as coisas como elas acontecem. E para concluir, o livro nós estamos distribuindo de graça, viu, minha gente? E depois, quem quiser, não sei se tem ali, daqui não dá para ver. O livro não sei se tem? Tem, daqui a pouco. O rapaz disse que tem. Daqui a pouco. E a gente vai distribuir o livro. Não precisa que eu autografe, não. Eu gosto das coisas simples. Né? Às vezes nas coisas simples está tudo bonito. Malta veio de longe sem ganhar nada, né? É presidente da Academia de Letras. Veio de lá de Santana, é um amigo e tanto, lá que eu tenho em Santana de Ipanema, uma pessoa maravilhosa. Jorge, eu dispenso
dispensa adjetivos. Machado de Assis dizia assim: os adjetivos passam, porém os substantivos ficam. É preciso que nós saibamos o que é o substantivo e o que é o adjetivo. Eu não vou aqui dar aula, que aqui não é lugar de aula, eu estou apenas contando um pouco da nossa história. Vejo também aqui meu irmão, meu querido irmão, meu compadre, né, que também gosta de literatura, já escreveu até um livro, é uma pessoa da nossa estima. Enfim, a maioria foi aluno nossa, aqui, tanta gente. São os amigos que eu fiz. Eu não tenho sequer um intrigado, graças a Deus. E eu digo, para encerrar, eu gosto de poesia, acho muito bonito, né? Vou declamar um versinho, uma estrofe que eu fiz há alguns anos, que se perderam nas varandas do templo e nas brumas das noites. Olha, é uma cidade pequena, porém é muito bonita. Tem a Casa da Cultura, que é o cartão de visita. No olhar da sua gente, tem cor de todas as cores. Essa cidade bonita é o olho d'água das flores. Muito obrigado. Ouvimos assim o autor do livro 45 anos do Banco do Brasil em Olho d'Água das Flores, Bodas de Rubi. Como se trata de uma solenidade, de uma sessão solene da Câmara, a última pessoa a falar, evidentemente, será a nossa presidente. Antes, porém, para que fique dentro do próprio ritual, nós gostaríamos que simbolicamente a presidente desta casa recebesse o livro das mãos do autor, para depois fazer a sua fala. Pode ser, presidente? Nós convidamos também o Jorge para que fique próximo aí, para fazer a entrega oficial, tendo como fundo essas bandeiras belíssimas. Como foi citado, após desfazer a mesa de honra e o término da sessão, todos receberão os livros e quem quiser, e o tempo deixar, o Machado vai fazer os seus autógrafos. Feita a entrega do livro à presidente, nós gostaríamos de convidar o vereador José Carlos para assumir a presidência e convidamos a presidente para fazer o seu pronunciamento. Com a palavra, a vereadora Josélia Cavalcante. Boa noite a todos. Quero iniciar, primeiramente, agradecendo a Deus pela vida, pelo momento. Quero abraçar os meus colegas vereadores. Essa frente de honra eu quero abraçar em nome da ex-prefeita Esther Damasceno,
ao professor e historiador Antônio Machado, meu carinho, vereador Zé Carlos, presidente em exercício, ex-gerente do Banco do Brasil e ex-vereador desta casa, Jorge Duarte, meu abraço. A plateia, eu abraço em nome da senhora Divone Salles, presidente do IPREV do nosso município. Quero dizer que esse momento é um momento muito feliz, um momento ímpar. Ouvindo as palavras do professor e historiador Antônio Machado, ele dizia que ficou pensativo durante a semana, achando que não ia ter ninguém para estar aqui junto, participando, comemorando conosco, e de repente, com certeza, ele vai sair daqui com o coração transbordando de alegria, porque nosso povo, nossos olhodaguenses, eles sempre abraçam a causa de todos. Quero aproveitar o ensejo e dizer que todos os vereadores também abraçaram esse projeto dessa sessão solene nesse momento, em fazer essa homenagem aos 45 anos do Banco do Brasil em nossa cidade. É importante a gente conhecer a história de como começou, dos funcionários também que passaram e de como ainda está. Isso vai fazer parte da nossa história, da história dos nossos filhos e de ainda quem ainda vai nascer. É muito importante a gente realizar esse sonho. Sabemos que é um sonho, que foi um sonho vivido pelo querido professor Antônio Machado. Como ele bem fala, quase todos que estão aqui já passaram por ele. Eu lembro que passei também, né, professor? A gente se acabava de estudar e fazer os trabalhos e ele nunca passava daquela média 6. Só dava 6 a nós. E isso ficou marcado na minha história e com certeza na história de vida de cada aluno que passou em suas mãos. Então a palavra hoje é gratidão. Nunca eu imaginei na minha vida em ser aquela aluna que vim lá da roça, simples, e hoje estou aqui tendo o prazer e a alegria, graças a Deus, em estar fazendo parte desse momento tão importante, que é a apresentação do livro, né? Os 45 anos do Banco do Brasil em Olho d'Água das Flores, como também o Rubi, né? Os 80 anos do nosso querido professor e historiador Antônio Machado. Quero agradecer também ao mestre cerimonial que está aqui nos ajudando. Não vou citar o histórico que todos já conheceram, né? O histórico dele, e hoje está aqui nos ajudando a fazer essa homenagem, tanto à história do banco, como também do nosso querido Antônio Machado. Então, a minha gratidão a todos vocês, aos funcionários da casa, que também não medem esforços para, junto com todos nós, realizar todos os eventos que nós pautamos para esta casa. Quero dizer que esta casa é a casa do povo. Nós, sem nenhuma exceção,
Estamos aqui de braços abertos, abraçando as causas do nosso povo, como também fazendo as homenagens merecidas. Quero parabenizar a cada orador que passou nessa tribuna aqui hoje. Não vou citar nomes para mim não esquecer, mas do fundo do meu coração e em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, parabenizo e deixo o nosso forte abraço em todos vocês. Por fim, termino minhas palavras agradecendo imensamente a todos vocês e desejo uma feliz e abençoada noite para cada um de nós. Finalizo dizendo que nossa Olho d'Água das Flores, nossa querida cidade, é uma cidade abençoada. Lembrando que esqueci, mas vou finalizar dizendo que o prefeito José Luiz, ele não pôde estar aqui nesse momento por motivo justo. Se Deus quiser, em outro ele vai estar. Muito obrigada. Convido a presidente Josélia a assumir os trabalhos. Devolvo a palavra ao mestre cerimonial. Bem, minha gente, só desejamos a todos uma boa noite. Dizer que eu vim de Santana do Ipanema a pedido do Machado, tá? Estou invadindo Olho d'Água das Flores, tá? A pedido dele. Eu sei que tem isso, é cerimonial da Câmara, mas como ele fez um pedido, eu não podia negar, tá certo? Então, só dizer que foi uma satisfação enorme rever as pessoas de Olho d'Água das Flores, rever os nossos amigos. Dizer também que daqui a pouco a mesa será, depois da solenidade, a mesa será desfeita, depois do encerramento, ao tempo que teremos um coffee break, ou melhor, um coquetel, tá? É coquetel, sem o álcool, mas é o coquetel, né? Que é à noite. Teremos o coffee break, cada um vai receber o seu livro e depois, aí, por uma ordem aqui, o professor Antônio Machado ficará ali concedendo os autógrafos. Com a palavra, presidente. Finalizo agradecendo a Deus pela sua proteção, aos senhores vereadores, às autoridades e à população em geral, por terem comparecido a este ato festivo. Assim, nos termos do regimento interno, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrada a presente sessão. Só vamos pedir que as pessoas permaneçam um pouquinho nos lugares, só para a gente fazer a entrega dos livros, né? E para ir já